Eu quero trazer uma palavra, uma breve reflexão nessa manhã, não quero ser muito extenso. Deixa eu cuidar a hora aqui. Acho que está certo esse horário aqui. Está certo. Romanos capítulo 8, texto conhecido de nós, leitores da palavra do Senhor, versículos 1 e 2, nós vamos fazer a leitura. Vai ficar melhor aqui. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. A carta aos Romanos, ela é considerada por alguns teólogos, por alguns estudiosos, se não por sua maioria, como a obra-prima teológica do apóstolo Paulo. E o tema central de Romanos, desse escrito, desta carta de Paulo, é o Evangelho como poder de Deus para a salvação, justificando os pecadores de forma gratuita, exclusivamente pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas também promovendo a unidade entre judeus e gentios. E nós podemos observar isso através da carta aos Romanos. E Romanos, no capítulo 8, ela é considerada por muitos como o ápice, da carta aos Romanos. Depois de apresentar a pecaminosidade universal da humanidade, lá em Romanos, capítulo 1 até o capítulo 3, a justificação pela fé, de Romanos 4 a Romanos 4 e capítulo 4, capítulo 5, também a luta contra o pecado, Romanos 6 e 7. O apóstolo Paulo, ele chega em Romanos, aqui no capítulo 8, neste capítulo onde eu fiz leitura, nesses 2 versículos apenas, proclamando a gloriosa realidade da vida no Espírito Santo. Se Romanos 7, ela termina com um grito de angústia, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta e você que é conhecedor da palavra, você vai lembrar aí, talvez você vai poder observar aí. Se Romanos 7 termina com um grito de angústia, dizendo lá em Romanos 7, 24, dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8, ele vai iniciar com um grito de vitória: agora nenhuma condenação há. Paulo, ele vai dizer para os irmãos daquela igreja, dizendo assim: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Tem uma condição, tem que estar em Cristo, tem que estar em Jesus. Observe, e eu já vou entrar aqui no contexto daquilo que eu quero falar nessa noite, só uma breve introdução. Observe que a vida cristã não é simplesmente uma mudança de religião, não é uma troca de religião. Nós não convidamos as pessoas para mudar de religião. Quando nós apresentamos Cristo, pelo menos eu, quando convido alguém e apresento Jesus e digo: olha, eu quero te convidar para
né? Quero te apresentar Jesus. Eu não digo assim para a pessoa, olha, eu quero te convidar para te mudar de religião. Não, eu quero te apresentar a Cristo. Aleluia. Eu quero te apresentar alguém que pode transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe que a vida cristã não é uma mudança de religião. Não, não é isso. Aleluia. Nem apenas uma reforma moral. O cristianismo não é isso, não. É uma nova existência. Aleluia. Produzida por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele quem faz esta mudança na nossa vida. E é isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, né? Dizendo, olha, tu precisa nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos assim, olha, tu não vai ser reformado, tu não vai passar por algo mais ou menos, não, tu precisa nascer de novo, tu precisa de algo novo, tu precisa de algo transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu separei alguns tópicos aqui, breve, de forma rápida aqui para vocês nesta manhã, quer dizer. O primeiro deles é, a vida no Espírito começa com o fim da condenação. Versículo 1, portanto agora, então, nenhuma condenação há. A palavra portanto, ela conecta então o capítulo 8 a tudo que Paulo vinha ensinando em Romanos, nesta carta aos irmãos da igreja de Roma. Todos os homens estavam, então, condenados por causa do pecado. O capítulo 13, versículo 23, nos diz, de Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Não tem distinção. Não há, olha, porque eu fui consagrado a pastor, porque eu sou obreiro, porque eu... Não, todos nós pecamos. Porque eu sou melhor, porque eu tenho... Não, todos nós. A palavra do Senhor é clara. Quando Paulo escreve, no capítulo 13, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado, ele trouxe ao homem culpa. O pecado, ele trouxe ao homem separação de Deus. O pecado, ele trouxe ao homem morte. Aleluia. Mas Cristo, quando ele morre naquele madeiro, Cristo, quando ele morre naquele madeiro, ele diz, olha, está consumado. A sentença que era minha, a sentença que era sua, a sentença que era da humanidade, que era do ser humano, ela foi cancelada. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa que nenhuma condenação há, mas há uma condição: eu preciso aceitar esse Jesus. Eu preciso daquela condição que Jesus apresenta àquele homem Nicodemos. Eu preciso nascer de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No grego, Paulo, ele está utilizando uma expressão jurídica, e nós temos, até vou me arriscar aqui, porque nós temos muitos homens aqui da área jurídica, né? E Paulo, ele está aqui utilizando uma expressão jurídica que se refere ao veredito pronunciado por um juiz, traduzida frequentemente como justificação, ou sentença absolutória, Na linguagem forense da época, refere-se ao veredito oficial. E Paulo, como um homem da lei, um homem que era um erudito, um estudioso, um homem, né? Ele entendia muito bem. Então, na linguagem forense da época, refere-se ao veredito oficial pronunciado pelo juiz que declara alguém inocente e livre de culpa. É isso que Paulo estava dizendo. Ou seja, alguém que estava sendo livre da culpa, de uma culpa que aquela pessoa, ela tinha aquela culpa. Ou seja, alguém estava assumindo a culpa no lugar de alguém, daquela pessoa. Ou seja, o pecador, ele merecia a condenação. Neste caso, a condenação eterna. Mas Cristo, ele assumiu a nossa condenação eterna. Cristo, ele assume a nossa condenação naquela cruz. Os cravos era para mim. Nas suas mãos, nos seus pés, a coroa de espinho era para mim. Aquela lança era para mim.
As chicotadas eram para mim. As humilhações que ele sofreu eram para mim. Tudo aquilo que Cristo sofreu, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque o tempo não vai nos permitir, né? e não está aqui no contexto que eu coloquei, mas me vem à mente, tudo aquilo que Cristo passou e sofreu, eram para mim, mas Ele assumiu tudo no meu lugar. E Isaías 53:5 nos diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aquilo que Ele foi ferido, foi pelas minhas transgressões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E 2 Coríntios 5:21 também vai nos dizer que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ou seja, Ele assumiu o meu lugar, o lugar da minha culpa, dos meus pecados, Ele assumiu no meu lugar. Na cruz, Jesus recebeu a condenação que era nossa, que era minha, Ele assumiu no meu lugar. E muitas vezes nós, cristãos, e quantas vezes eu posso falar isso por mim, talvez você aqui nessa manhã, não sei, nós muitas vezes cristãos vivemos presos à culpa do passado, e o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele nos acusa, constantemente, muitas vezes, porque esse é o trabalho dele, e o campo de atuação do inimigo é a nossa mente. Muitas vezes ele nos acusa, dizendo, olha, você não merece, o que você quer aqui no meio desse povo? Olha só, esse povo, né, tão bem vestido, tão bem arrumado, olha, essa gente direita, tão bem, né? Você não merece, você falhou demais, você fez tantas coisas erradas, Deus não pode te usar. Deus não pode te usar no louvor, Deus não pode te usar na palavra, você não pode ser um erudito na palavra, você não pode, você é um pecador, você não pode. Muitas vezes o inimigo, ele tenta muitas vezes na nossa mente, com dardos inflamados, tentando muitas vezes, aleluia, mas o crente, ele não vive, aleluia, não existe condenação mas não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, aleluia. Porque o Senhor já levou sobre si os nossos pecados naquele madeiro. O crente não vive mais debaixo da ira divina, mas da graça redentora de Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si naquele madeiro os nossos pecados. Não que não exista uma ausência de disciplina paterna quando nós erramos e nós pecamos. Porque quando nós erramos e quando nós pecamos, o Senhor nos corrige. Hebreus 12:6 vai nos dizer isso. Que quando nós erramos e nós pecamos, o Senhor, Ele nos corrige e açoita a quem Ele ama, sim, Ele corrige, aleluia. Mas não podemos esquecer, aleluia, que quando nós confessamos, e até foi falado aqui nessa manhã, que quando nós confessamos e deixamos o nosso pecado, o Senhor, Ele nos perdoa e lança-nos no mar do esquecimento os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Indo adiante, o segundo tópico, a vida no Espírito exige estar em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo, ainda no versículo 1. Esta é uma das expressões favoritas de Paulo. Estar em Cristo significa estar unido a Ele pela fé, participar de sua morte e ressurreição. Ou seja, possuir uma nova identidade. Não basta conhecer Cristo intelectualmente, ler sobre Ele, é necessário estar unido a Ele. E quando eu estava estudando e cheguei nesta parte, não basta conhecer Cristo intelectualmente, ler sobre Ele, ou conhecer apenas, no sentido de ler sobre Ele. Eu me lembrei de alguém muito próximo a mim, que fez faculdade de teologia, estudou em seminário, e essa pessoa, um dia eu falando de Jesus, disse assim, olha, você precisa aceitar Jesus. Eu dizendo para essa pessoa, evangelizando e falando de Jesus, e essa pessoa disse assim, olha, eu estudei para ser um religioso. Essa pessoa me disse, eu não vou dizer aqui para não ofender nenhuma religião, eu estudei para ser religioso, eu fiz faculdade de teologia, eu sou teólogo, eu conheço a Bíblia. Aí começou a citar um monte de versículos, e aí começou, pega a tua Bíblia aí. Daí eu fui no carro, peguei minha Bíblia e ele começou, e eu fiquei olhando para aquela pessoa e eu fiquei pensando, poxa vida, essa pessoa conhece de forma intelectual, mas realmente conhece a Jesus como nós, cristãos, que temos vida devocional com Deus, conhece de forma intelectual.
Mas não basta conhecer a Cristo de forma intelectual, ler sobre Ele. Muitos conhecem desta forma. É necessário nós estarmos unidos a Ele, ligados a Ele. Jesus, ele declara em João capítulo 15, versículo 5, dizendo o seguinte, que eu sou a videira e vós os ramos. E aí quando eu li esse versículo no momento que eu estava estudando, eu me dei por conta de que esta pessoa, ela conhece Jesus, mas ela não está ligado na videira. Esse homem é um homem, ele não está ligado na videira. Aleluia. Ele está fora da videira. Aleluia. E qual as características de quem está em Cristo Jesus, de quem está nesta videira? Quem está nesta videira é ser nova criatura, aleluia. É como 2 Coríntios 5,17 que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. As coisas erradas, tantas coisas que eu poderia fazer uma lista aqui e vocês aqui, eu sei que o irmão Rodrigo e os obreiros que aqui estão, né, o instruem muito bem e vocês sabem que tantas coisas que eles ensinam a vocês aqui, né, tudo se fez novo, como diz o texto final deste 5:17 de 2 Coríntios. Então, estar ligado na videira é ser nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, louvado seja o nome do Senhor. Aquele negócio de, olha, eu sou assim mesmo, não vou mudar, né? Não, isso ficou para trás, não é? Você é nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Não pisa no meu calo, porque não, você é nova criatura, aleluia. Se você bater numa face, você vai dar a outra face, aleluia. Se te falarem alguma coisa que não te agrada, aleluia, você vai ficar bem quietinho, aleluia, você vai dizer, não, o negócio é o seguinte, olha, né? Eu vou esperar, eu vou aguardar o momento para chegar naquele irmão, naquela irmã, ou talvez naquele parente que nem conhece a Jesus, mas eu vou dar o exemplo, eu vou mostrar que eu sou diferente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Lá no caixa do supermercado, aleluia, se alguém furar a fila, não vou deixar, eu vou passar na frente, não, pode passar, tenha bondade, louvado seja o nome do Senhor. Estar em Cristo Jesus é possuir uma nova identidade, né? Quando nós vamos lá, principalmente as crianças, né? Hoje quando nasce já tira, mas na nossa época, né? Os mais antigos aí, os 40 a mais principalmente, né? Quando nós chegávamos numa certa idade, né? Principalmente quando ia procurar emprego, né? Tem que tirar o RG. Aí ia lá, né? Hoje os nossos já estão amarelados, né, irmão Rodrigo? Mas quando nós ia lá, pegava, né? Tem que tirar o RG. Tinha que tirar uma nova identidade. O mundo, ele define as pessoas pelos seus fracassos. Esse aí é um ex, né, drogado, é um ex isso, é um ex aquilo. Cristo não define você por isso. Cristo define você como filho. Sabe por quê? Você até pode ser isso, aquilo outro, mas Ele já lançou isso no mar do esquecimento, louvado seja o nome do Senhor. Você até pode ter sido alguma coisa lá no passado, aleluia, mas o Senhor, Ele não olha mais para isso, porque isso já está no mar do esquecimento. Você tem uma nova identidade. Deus define você como seu filho, aleluia. Deus define seus filhos, aleluia, pela obra de Cristo. Agora você reflete a imagem de Cristo, aleluia. Por que os cristãos do primeiro século eram chamados de cristãos, aleluia? Porque eles refletiam a imagem de Cristo, aleluia. Característica de quem está em Cristo, aleluia, é viver para a glória de Deus. Estamos vivendo a imagem de Cristo, estamos vivendo para glorificar a Deus, aleluia. Quantos maus testemunhos nós estamos vendo hoje, né? Quantos maus testemunhos? Viver para a glória de Deus, a motivação ela deixa de ser egoísta. Quando eu sirvo a Deus, a minha motivação ela deixa de ser egoísta. Romanos 11:36 vai nos dizer assim, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo que nós fizemos é para a glória dele.
Tudo que eu faço é para a glória dele. O meu trabalho pode ser difícil, mas é para a glória dele. Pode não ser o melhor trabalho, eu posso não gostar do que o patrão manda que eu vá fazer, mas é para a glória dele. Pode não ser do meu agrado, eu posso não gostar do que o patrão manda eu fazer, mas é para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Terceiro tópico, a vida no Espírito é uma caminhada diária. Ainda no versículo 1, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na Bíblia, andar refere-se ao estilo de vida. A vida cristã não é um evento, ela é uma jornada, é uma caminhada diária. A vida, o que significa andar segundo a carne? Carne aqui não significa o corpo físico, não é esse corpo físico, refere-se à natureza humana caída, aleluia, dominada pelo pecado. Quem anda segundo a carne vive para satisfazer os desejos pecaminosos, rejeita a vontade de Deus, resiste à ação do Espírito. Gálatas 5, 19 ao 21, e nós também conhecemos muito bem, o apóstolo Paulo, ele lista os comportamentos pecaminosos que chamou as obras da carne, alertando que quem as pratica não herdará o reino de Deus. E o que significa andar no Espírito? É viver sob a direção do Espírito Santo. É fazer aquilo que Ele nos orienta. Como é que está o nosso ouvido espiritual? Como é que está a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? Será que nós estamos ouvindo? É viver sob a direção do Espírito Santo, é permitir que Ele governe a nossa vida em todas as áreas. No nosso relacionamento, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas palavras, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, nas nossas decisões, em tudo que nós fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5,16 vai nos dizer: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito envolve obediência à palavra de Deus. O Espírito, ele nunca contradiz as Escrituras sagradas. Andar no Espírito envolve sensibilidade espiritual para todas as coisas. Até para uma sociedade que eu vou fazer. Até para um negócio que eu vou fazer. A vida cristã, irmãos, e eu tenho dito isso muito a jovens, e eu estou acompanhando agora um casal, alguns casais, na verdade, de jovens, e eu tenho dito isso a eles: olha, muito cuidado, tenham uma sensibilidade espiritual para tudo que vocês forem fazer. O crente, ele precisa aprender a discernir a voz de Deus, a quem muitas vezes vem até nós, muitas vezes com a voz mansa, o que vem nos falar muitas vezes, o que vem nos dizer muitas vezes, nós precisamos, aleluia, discernir se é ou não da parte de Deus. Andar no Espírito também envolve santificação contínua. Fácil? Não é, mas nós precisamos dessa santificação contínua. É todos os dias, é uma jornada, aleluia. O Espírito é que produz essa transformação progressiva, ela é diária, ela é todos os dias. Vamos adiante, irmãos, que o tempo ele passa. Quarto tópico, a vida no Espírito, ela é marcada pela libertação. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou. Aleluia. Paulo aqui ele apresenta duas leis em operação. Primeira lei, a lei do pecado e da morte. É o princípio do pecado agindo na humanidade, no homem, no ser humano. Todos nascem sob o seu domínio. Romanos 6,23 vai nos dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. Essa lei, ela escraviza o homem natural. O homem natural não consegue se libertar sozinho, somente com a ação do Espírito Santo de Deus.
Nós não conseguimos nos libertar do pecado sozinho, somente nós nos humilhando. Eu ouvi um pastor, certa feita, dizendo assim, olha, eu preciso orar todos os dias, eu preciso buscar a presença, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso me humilhar e buscar a presença do Senhor todos os dias. Sabe por quê, Felipe? Eu disse, por quê, pastor? Eu disse assim, porque eu não posso confiar em mim mesmo. Eu disse, mas por que o senhor não pode confiar em ti mesmo, pastor? Porque eu não posso confiar na carne, na minha natureza humana, aleluia, porque ela vai me levar para o pecado. Eu preciso estar aos pés do Senhor, aleluia, porque eu não posso me libertar sozinho, somente com a presença do Espírito Santo de Deus atuando na minha vida. E isso é uma verdade, nós não podemos nos libertar sozinho, somente com a presença do Espírito Santo. Então o homem natural não pode se libertar sozinho, aleluia. A lei do Espírito da vida também é outra lei em operação, refere-se ao poder operante do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como a lei da gravidade atua continuamente, a lei da gravidade nós conhecemos, todos aqui conhecem, né? O Espírito, falando do Espírito Santo de Deus, ele atua constantemente no crente. Sabe aquela voz, ou aquele que diz assim para ti, não faz isso, não vai por aí, cuidado. É o Espírito Santo te dizendo muitas vezes, olha, está errado, aleluia. É Ele que está atuando constantemente na nossa vida. Quando você faz alguma coisa errada, Ele diz, não faz. É o Espírito Santo que atua na nossa mente, nos dizendo, olha, não faz porque está errado. Não faz porque é pecado, é o Espírito Santo, Ele que nos liberta do domínio do pecado, aleluia, que age na nossa natureza humana, na nossa natureza adâmica. Observe que Paulo não diz, em momento nenhum, Paulo não diz assim, que nós fomos libertos da presença do pecado que está à nossa volta, não. O pecado, ele está à nossa volta, ele está ao nosso redor, ele está se apresentando, ele está ali à nossa volta, em nosso redor. Ele afirma para nós que nós fomos libertos do seu domínio. Através do Espírito Santo nós somos libertos do seu domínio. Né? Ele afirma que o pecado não é mais o Senhor do crente, que o nosso Senhor é Jesus agora. Ele é o nosso Senhor, Ele é o soberano da nossa vida, aleluia. Então Romanos 6,14 vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre nós, aleluia, mas ele vai estar ali na nossa volta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele afirma que nós fomos libertos do seu domínio, e o Espírito Santo todos os dias vai estar lá, olha, cuidado, toma cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Quinto tópico, e eu já estou indo para o final, já, é o último. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sei o tempo aí, Rodrigo. Qualquer coisa tu me faz sinal aí. Manda um bilhete. A vida no Espírito produz transformação. O Espírito Santo não apenas habita no crente, ele transforma o crente. Ele muda o caráter. E caráter ele muda. Eu sei porque ele mudou o meu, irmãos. Eu não sei se eu já falei aqui, mas já falei na sede, já falei em outros lugares algumas vezes. Nasci na igreja. Aleluia. Mas, em determinado ponto da minha vida, na adolescência, e hoje nós temos um trabalho de adolescentes em Porto Alegre, e eu sei que vocês também aqui cuidam muito bem dos adolescentes, irmão Rodrigo. Graças a Deus por isso. Mas é um dos maiores índices de evasão hoje é a adolescência. Né? Hoje nós temos aquela janela 4-14, né? A idade, né? Não sei se vocês já ouviram falar aqui, já. Certamente já, né? Me afastei dos caminhos do Senhor, e foi uma idade tenebrosa para mim. E o meu caráter foi deturpado pelo pecado, aleluia. Mas um dia Cristo me resgatou e transformou o meu caráter. O Espírito Santo não apenas habita no crente, então ele transforma. O Espírito Santo, ele transforma a mente. Romanos 12:2 vai dizer, e não sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. A maneira de pensar, ela muda.
Aleluia. Os valores mudam, as prioridades mudam. O Espírito Santo, ele transforma esse caráter que é deturpado pelo pecado. Gálatas 22, 23, o apóstolo Paulo descreve 9 virtudes aqui geradas pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Essas características, elas representam a transformação interior e o caráter cristão. E o fruto do Espírito é a evidência da vida espiritual genuína em nós, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito transforma relacionamentos, ele transformou o meu relacionamento, ele transformou os meus relacionamentos, aleluia. Quem vive no Espírito aprende a perdoar, a servir, a amar, a suportar, a restaurar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. Aleluia. E para concluir, nesta manhã, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele também é a primícia da nossa redenção. Aleluia. Efésios 1, 13 ao 14, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Este é o selo da vossa salvação. Aleluia. Quem vive no Espírito possui herança eterna. Você vive no Espírito, você possui esta herança eterna. O cristão, eu e você, nós não caminhamos rumo à condenação, mas nós caminhamos rumo à glória, aleluia, a glória da redenção de Cristo Jesus, aleluia. Romanos 8,18, Paulo escreve também o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos, o capítulo 8, versículos 1 e 2, nos apresenta algumas verdades, aleluia, que em Cristo não há condenação. Pelo Espírito há libertação, domínio do pecado. A vida cristã deve ser vivida diariamente sob a direção do Espírito Santo. O Evangelho não apenas perdoa os pecados, ele produz uma nova vida, aleluia, para aqueles que aceitam Cristo Jesus. Não fomos chamados para viver segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Se você ainda, por acaso, não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei, eu creio que todos aqui são cristãos, irmão Rodrigo, eu não conheço todos aqui, né? Toda vez que eu venho aqui, eu glorifico a Deus, parece que tem alguns rostos novos aqui, né? Aleluia. Mas se você ainda vive debaixo de alguma culpa, talvez você se sente culpado por alguma coisa, aleluia. Talvez você ainda se sente de alguma forma condenado, talvez você sente culpa de alguma coisa do passado, aleluia. Eu quero te dizer nesta noite o texto que eu fiz leitura: nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus, aleluia. E se você não está nesta manhã, aleluia, esteja em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele morreu por ti na cruz do Calvário. Posso orar nessa manhã? Aleluia. O Espírito Santo, ele tem e ele quer governar, ele tem liberdade e ele quer governar a tua vida em todas as áreas. Vamos orar nessa manhã, eu quero orar por ti. E hoje o Senhor, ele convida você, aleluia, a abandonar a velha vida e experimentar plenamente a gloriosa vida no Espírito. Vamos orar nessa manhã?